queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos vocês. Tenham todos uma boa, uma ótima e abençoada quinta-feira. Estamos aqui juntos na presença do Senhor, mais uma vez com o nosso devocional. Bom dia, Sara, bom dia, Thalita, bom dia, Débora. Deus abençoe vocês que chegaram aqui conosco. Quero já pedir que vocês compartilhem, convidem mais amigos para estar aqui conosco neste momento que é tão rico, um momento tão pequeno, mas que é tão rico, para nós buscarmos a presença do Senhor. Glória a Deus. Deus, Ele é bom em todo o tempo. Deus, Ele é fiel em todo o tempo. A sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Aleluia. Eu queria iniciar este momento, eu queria iniciar esta manhã declarando isso, que o Senhor, Ele é bom, que o Senhor, Ele é fiel, que essas misericórdias se renovam. Eu queria começar esta manhã adorando ao Senhor. Antes disso, nós vamos agradecer. Aí onde você estiver, feche os seus olhos, eleve o seu coração ao Senhor, o seu pensamento a Deus, entregue a Ele tudo entregue a Ele, somente a Ele. Aleluia. Bom dia, Pai. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Jesus. Jesus Cristo, amado das nossas almas. Obrigado por este dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado por esta manhã, podermos respirar e termos mais um dia para poder louvar e agradecer o Teu santo nome. Pai, toma a frente, toma o controle de tudo, no nome de Jesus Cristo. Abençoa cada pessoa que estará online conosco, cada pessoa que estará assistindo esse vídeo, essa live logo depois, posteriormente, e que cada pessoa possa ser abençoada, enriquecido pela poderosa e gloriosa presença do Senhor. Amém. Aleluia. A nossa casa é o Brasil inteiro. Aleluia. Vamos declarar junto esta canção. Aleluia. Deus, Ele está presente conosco. Deus, Ele é fiel. Ele é bom em todo o tempo. Bendirei ao Senhor pra sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor pra sempre, proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia duram para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Oh, oh, oh.
Pai, Senhor. Para todo sempre, Ele é bom, Ele é fiel. Levante as suas mãos ao Senhor e diga: bendirei ao Senhor, bendirei ao Senhor pra sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor pra sempre, proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. Todo dia, todo tempo, o Senhor é bom. Declare isso aí no seu coração. Declare aí onde você estiver essa verdade. Sua misericórdias duram para sempre. Ele é bom, Ele é bom, Ele é O bom. Senhor é bom. Oh, espalhe isso para todos os cantos. Declare isso aos quatro ventos que o Senhor Sua é bom. misericórdia Ele é fiel. dura para sempre. Aleluia, aleluia. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre, sempre, sempre. Ele é bom, o Senhor é bom. Aleluia. Por isso eu te adoro. Por isso eu te adoro. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor é O bom. Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. Todo olho verá. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. E se os seus filhos pudessem andar Aleluia. Deus, Ele é bom em todo o tempo, queridos. na noite em que É exatamente isso que nós temos que declarar todos os dias. Em todo o tempo, em todos os instantes. Não importa as circunstâncias. Não importa, Senhor, não importa, amado, a adversidade que nós vamos estar enfrentando. Deus, Ele é bom. Temos que declarar isso todos os dias. Deus é bom em todo o tempo. Aleluia. Hoje eu quero trazer uma palavra mais uma vez nesta manhã, uma breve palavra, e até nós já falamos sobre ela em outro momento,
Para você que chegou agora, você que está passando aqui, a graça e a paz de Giovana, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Eu trago uma mensagem hoje aqui no Evangelho de Mateus, mais uma mensagem sobre o nosso tema do nosso devocional, que é atitudes de fé. E hoje a gente vai falar sobre quando Jesus ele anda sobre o mar. E lá está escrito aqui em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Também está lá em Marcos capítulo 6, versículo 45 até o 56. E também está escrito no Evangelho de João, no capítulo 6, do versículo 15 ao versículo 21. Como eu já falo sempre, essas histórias são contadas algumas vezes em 2 evangelhos, ou em 3 evangelhos, ou até em 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E aqui você tem essa história em Mateus, em Marcos e em João. Vamos ler, acompanhar comigo aí, se você tem com a sua Bíblia. Se não tiver, anota aí para você ler depois, em nome de Jesus. Mateus 14, 22 diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada a tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. Olhe bem essa palavra, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: Tenham bom ânimo, sou eu, não tem mais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. Olhe mais uma vez, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram ao barco, acalmou o vento. Então aproximou-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Até aí. Amém, amado? Olha que coisa linda, que mensagem poderosa, né? Aqui a gente vê poderíamos pontuar várias coisas aqui nessa palavra. Quando Jesus ele fala, ele dá uma ordem, né, para os discípulos irem, subirem no barco e que ele iria encontrá-lo logo depois. E eu quero chamar a sua atenção nesta manhã para esta palavra, querido, que a nossa vida, ela é um barco. De fato, a nossa vida, ela é um barco. Literalmente. E nós vivemos a nossa vida, esse barco, ele está sempre como é que eu posso falar? Ele está sempre, a palavra que eu quero falar, ele está sujeito a enfrentar tempestades. Ou seja, a nossa vida, ela está sujeita a passar por momentos difíceis. Isso é fato. Porque o próprio Jesus, ele disse: Neste mundo tereis aflições. Então Jesus, ele já nos preparou. Ele já nos deixou preparado com relação a isso. Então o nosso barco, a nossa vida, ela está sujeita a passar por tempestades. E aqui os discípulos, eles estavam numa tempestade. Essa passagem é diferente daquela onde Jesus acalma a tempestade, né? Quando Jesus estava no barco dormindo, ali é uma situação. Aqui Jesus não estava no barco. Aqui Jesus foi ao encontro dos discípulos quando eles estavam já no meio do mar. Mesmo assim,
estavam passando por uma tempestade. Não tão forte, mas o vento era contrário, as ondas balançavam o barco. Mas eu quero chamar a atenção, como eu falei para você, que quando Jesus ele foi se aproximando, né, enquanto tudo estava bom, quando tudo estava ótimo, maravilhoso, os discípulos estavam tranquilos, né? E aí quando os discípulos não tiveram medo nem do barco, das ondas. Olha que coisa interessante. Eles não tiveram medo do mar, das ondas, do vento, porque eles já estavam acostumados com aquela situação. Eles eram pescadores, né? Muitos deles eram pescadores, principalmente Pedro. Então eles não estavam com medo do barco estar para um lado para o outro, balançando as ondas, jogando o barco. Não. Mas quando eles viram um homem, quando eles viram alguém vindo sobre as águas, meus filhos, aquilo para eles era uma situação inesperada. Aquilo para eles era algo que não estava no dia a dia deles. E a primeira coisa que os discípulos gritaram quando viram aquela pessoa, aquela coisa ali aparecendo sobre as águas, gritaram: é um fantasma. E eles gritaram com medo, né? Olha o medo de onde veio. O medo, ele é algo que aparece sempre quando nós passamos por uma situação inesperada. Quando nós passamos por uma situação que a gente não espera acontecer, aí você vem aquele medo, né? Tipo, o novo, a novidade, ela sempre assusta. A mudança, ela assusta. Mas muitas das vezes é necessário. Veja o exemplo, nós passamos por essa pandemia. Quantos não sentimos medo? Nós passamos por esse período e o medo foi algo que veio instantaneamente. Meu Deus, será que eu vou me contaminar? Será que eu vou ficar doente? Meu Deus, me ajude, me proteja. Surgiu esse medo, porque foi algo inesperado, algo que a gente não contava. Tem coisas que a gente não tem medo porque a gente já se prepara, a gente já estamos acostumados com algumas situações, né? Mas Jesus não nos deixa sozinhos em nenhuma situação que nós devemos estar passando. Por menor ou por maior que ela seja, Jesus ele vai estar conosco. Jesus ele não deixou os discípulos naquele barco sozinho. Ele disse: vão que eu vou depois. E ele foi. Ele foi ao encontro dos discípulos. Eu quero chamar a atenção para você, querido, nesta manhã, que medo não é algo que a gente não deva ter ou não possa existir. Eu já falei de medo anteriormente em algumas mensagens nossas aqui, que o medo ele nos protege muitas das vezes. O medo ele nos paralisa porque ele nos impede de fazer algumas coisas perigosas, né? Algumas coisas que podem nos prejudicar. Quando o medo ele aparece, ele é como um escudo, ele nos protege. Só que quando esse medo vem para nos prejudicar, a gente tem que deixar ele de lado e usar a fé. Olha a ousadia de Pedro, que quando Jesus disse: ei, sou eu, não tenho medo não. Jesus já quebrou aquele medo, quebrou aquela situação. Aí Pedro, como é muito ousado, Pedro é aquele homem, né, que sempre quer aparecer, ser o primeiro. Ele disse: então se é tu, Jesus, me manda ir ao teu encontro por cima das águas. E Pedro foi, porque Jesus disse: vem. Pedro foi na manhã, né, se achando tal, né? Mas quando Pedro viu que naquele meio do lugar onde ele estava, ele nunca tinha passado por uma situação daquela, de andar sobre o mar, de andar sobre as águas, e quando ele sentiu o vento forte, quando ele sentiu as ondas jogarem ele para um lado e para o outro, ele começou a ter medo novamente. Como eu falei, mais uma situação inesperada. Uma situação que Pedro não esperava era andar por cima das águas. E Jesus foi lá e testou a fé de Pedro. E Pedro começou a afundar ali naquela situação. E muitas das vezes a gente está afundando. O medo nos faz a gente afundar. O medo nos faz a gente perder a fé. O medo faz com que a nossa fé ela desapareça. Porque na dúvida a fé ela não consegue operar. No medo a fé não consegue operar, né? Nós declaramos que Deus ele é bom em todo o tempo, que as suas misericórdias são infinitas. E a bondade do Senhor ela é realmente isso para sempre. Ela permanece para sempre. E Jesus, quando Pedro começou a afundar, ele gritou: Jesus,
socorre-me, me ajude. Né? Ele chamou por Jesus. Ele chamou pelo Senhor. Ele sabia que Jesus era a única pessoa que poderia socorrer. Era a única pessoa que poderia ali salvar. Ele não clamou a outra pessoa. Ele poderia chamar pelos discípulos. Minha gente, me ajudem. Não, ele chamou por Jesus. E Jesus foi lá, estendeu a mão, segurou Pedro. E ambos, andando por cima das águas, voltaram para o barco. Olha a experiência de Pedro, querido. Jesus, ele nos faz experimentar coisas extraordinárias quando nós confiamos, quando nós depositamos a nossa fé nele. E eu quero falar para você nesta manhã uma atitude de fé que é muito importante. Quando a gente tem fé, a gente tem que ter coragem, a gente tem que ter ousadia. O medo ele pode até existir, o medo ele pode até aparecer, mas eu não posso deixar o medo me dominar. Eu tenho que ser ousado, eu tenho que ousar na fé. Quantas pessoas têm medo de coisas simples, coisas pequenas? Tem gente que tem medo de orar, medo, não é vergonha, é medo. Medo de ir ali levar uma palavra, medo de falar do amor de Deus, medo da reação das pessoas, medo de o que vai acontecer. A coragem, a ousadia, ela não age pelo impulso. A coragem e a ousadia, ela não age pelo impulso mesmo. Tem que ter prudência. A prudência anda junto com a ousadia. Eu não posso fazer algo que possa me prejudicar. Eu não posso fazer algo que vai me trazer um prejuízo. Não, eu tenho que ser prudente. E aí, queridos, quando Jesus foi ao barco junto com Pedro ali, que eles subiram no barco, o vento se acalmou. E todos adoraram, dizendo: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Nesta manhã eu quero te dizer, não importa qual é a circunstância que tem causado medo na tua vida. Não importa a circunstância que tem trazido esse mal-estar, essa sensação de medo. Não tenha medo. Não deixe o medo dominar. Não deixe o medo prevalecer. Deixe que a paz ela ocupe o teu coração. Deixe que o Espírito Santo tome o controle. E no lugar desse medo, a fé. No lugar do medo, a ousadia, a coragem. Quantos de nós estamos preocupados ou até com medos do que vai acontecer a partir de agora? Como vai ser, né? Isso é o normal, o medo é normal, mas a gente tem algo que nos faz vencer, algo que nos faz passar por cima do medo, que é a nossa fé. E a gente declara: eu creio que vai ser o melhor de Deus, eu creio que o Senhor está no controle, eu creio que o Senhor está na frente. Quando a gente é acometido de uma enfermidade, principalmente uma enfermidade que não é algo bom, ou seja, a enfermidade nunca é bom, mas quando é algo que é praticamente impossível aos olhos natural, aos olhos da medicina, quando o médico diz assim, só um milagre. Só um milagre. O medo, ele toma conta de uma forma que nós não imaginamos. E muitas das vezes, o sentimento que surge com o medo é o desespero, é a angústia, é a tristeza. Mas no lugar do medo, quando surge o medo, o sentimento que tem que acontecer é a fé. Quando o medo vem, né, que como eu já falei, isso é normal, ninguém fica feliz quando está num momento difícil. Ninguém fica bem quando está passando por uma dificuldade, pelo contrário. Mas a palavra do Senhor diz que Deus ele está conosco. Ele disse: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então ele nos garantiu que nós iríamos vencer. Ou seja, que nós já vencemos juntamente com ele. Ele diz lá em Romanos 8: em todas estas coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Em todas as coisas. Só é necessário nós crermos. Deixa eu saudar aqui a minha amada Fabrícia Barbosa. Deus abençoe, minha querida. Quero saudar aqui o pessoal do Cambará Hotel.
Você que está aqui conectado conosco, muito obrigado. Dani Souza também, Deus te abençoe. Então essa palavrinha aqui, essa mensagem que nós lemos hoje no nosso devocional, Jesus ele anda por cima do mar. Jesus ele nunca vai estar embaixo do mar, ele vai sempre estar acima da situação. Jesus ele vai estar sempre por cima da dificuldade, sempre acima. É lá que nós temos que estar. Existe uma canção que eu gosto muito do Diante do Trono, que a Helena Tanuri canta, que nós temos que andar acima do pecado, acima da angústia, acima da dor, acima do medo, acima das circunstâncias. Pois o Senhor ele nos leva a este nível. O Senhor ele nos leva a esta dimensão de estar acima. É você olhar para a situação difícil de cima. Olhar ela de cima e não olhar de baixo para cima. Você olha, imagine Davi juntando com aquele gigante. Deus abençoe Jedson. Deus abençoe a paz do Senhor. Então nós não podemos olhar como nós estivemos olhando para um gigante lá em cima, com medo, assustado. Não, nós temos que olhar como Deus vê a situação, desde pequenininha ou nada. Deus ele é com você. Deus ele é contigo. Deus ele está na tua vida. Deus ele está à frente de todas as coisas. Não tenha medo. Não deixe o medo dominar. Não deixe o medo prevalecer. Use a sua fé. Use a ousadia. A palavra do Senhor diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Os tímidos não herdarão o reino de Deus. Olha só, timidez e medo são duas coisas parecidas, mas não são as mesmas coisas. Timidez, ela leva qualquer pessoa ao fracasso. Olha só, timidez leva qualquer pessoa ao fracasso. O medo, ele é diferente. O medo, ele lhe paralisa para você não fazer coisas que não deveria fazer, que deveria fazer. Amém, Jedson. Lucas 1:37. Deus abençoe. Louvado seja Deus. Vamos confirmar aqui a palavra do Jedson. Lucas 1:37. O Senhor Jesus, ele quer que nós tenhamos medo? Não. Ele quer que nós tenhamos fé. Ele diz aqui, né, Jedson? Porque para Deus não há nada impossível. Nada impossível. Mas o que é que vai fazer isso acontecer? O que é que vai fazer esta palavra aqui de Lucas 1:37 se cumprir a nossa vida? É a nossa fé. Deus ele é Deus, o poder dele não muda, o poder dele não falha, mas o que vai fazer isso aqui se concretizar na nossa vida é a nossa fé, a gente crer, é a gente ser ousado, passar por cima de qualquer circunstância e dizer eu creio, por mais difícil que ela seja, por mais medo que ela possa aparentar trazer, ou por impossível que ela possa parecer. Se eu crer, se eu tiver fé e confiar. Ontem a palavra de ontem foi linda, querido. Ontem, que palavra, que momento ontem. Falamos sobre entrega. Se eu entregar, a palavra do Senhor diz lá em Mateus, Salmos 37, versículo 4. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Confia no Senhor, entrega a ele e deixa ele fazer. Deixa ele fazer. Foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para que nós possamos meditar hoje. A sua atitude de fé que você tem que ter é ousadia e coragem. Para você vencer, você tem que ser ousado. Olha Davi, como ele foi ousado. Pequenininho, um menininho. Ele disse, eu vou lutar com esse gigante. O Deus que é comigo vai me fazer vencer. E foi dessa forma. E é assim que nós temos que ser. Qual é o diagnóstico? Qual é o diagnóstico? Não creia, não acredite no diagnóstico. Creia no prognóstico, naquilo que Deus já fez. Creia no resultado. Não olhe para a tempestade, não. Olhe para o fim da tempestade.
Não olhe para o céu escuro, não. O céu está nublado. Não, veja o sol que está brilhando por trás daquele céu nublado. É dessa forma, querido. É dessa forma que nós precisamos crer. É dessa forma que nós precisamos andar por fé e não por vista. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor por esta manhã. Soberano Deus e eterno Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por mais um momento aqui na Tua presença, por este live, por este devocional. Obrigado pela Tua palavra, que é ela que nos alimenta, que nos sustenta, que nos coloca de pé, que nos faz vencer. É ela que nos orienta, é ela que é o farol, é ela que é a luz, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Deus, obrigado, Senhor, por cada pessoa, cada irmão que esteve aqui presente conosco neste momento. Seja o Senhor o centro, seja o Senhor o primordial, seja o Senhor a primícia de todas as coisas. Deus, nos ensina a confiar, nos ensina todos os dias a confiar em Ti. Só confiar em Ti. Muito obrigado por esta manhã. Eu abençoo cada família, eu abençoo cada pessoa que está aqui conosco e cada pessoa que vai ouvir essa mensagem em seguida, na sequência, amanhã ou depois. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Obrigado a você que esteve comigo. Deus te abençoe. Um forte abraço no seu coração e creia. Continue crendo. Continue olhando para o Senhor, que é o autor e o consumador da nossa fé. Amém, amados? Deus abençoe vocês e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.